Na aula de hoje, iremos aprender a fórmula somar e iremos fazer também a formatação de uma planilha, começar a formatar planilhas. Observe que aqui nós temos alguns dados referente a contas, no caso, contas a pagar, o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Aqui no caso é o salário de cada mês. Salário de janeiro, R$500. Salário de fevereiro, R$750. Salário de março, R$800. Temos as contas, que é referente à água, luz, escola, IPTU, IPVA, shopping, combustível e academia. Quando seleciono como está na coluna C, está referente aqui à conta desse mês, de janeiro. Ele ganhou esse salário e teve essas contas a pagar. Fevereiro recebeu esse salário e teve essas contas a pagar. Aqui, no caso, queremos duas informações. O total de contas, de referente ao mês de janeiro até junho, e o saldo. Quanto ele gastou, né, dessas contas e quanto sobrou. No caso, vou pegar o valor total de contas e diminuir pelo salário. Observe. A nossa planilha, ela não está com bordas. E aonde é que eu coloco as bordas? Você vai vir aqui, em página inicial, fonte, em cima nessa seta aqui tem bordas. Em bordas, vai ter algumas opções, e nas opções que iremos utilizar, vai ser todas as bordas. Detalhe, a primeira etapa é selecionar as informações que desejamos colocar à borda. Por exemplo, eu vou selecionar primeiro essa opção, vou colocar a opção bordas, todas as bordas. Todas as bordas foram preenchidas. Quando eu falo todas as bordas, é porque no caso aqui, se eu quiser colocar em contas a pagar apenas a borda inferior, eu selecionei a borda inferior do contas a pagar. Aqui no salário, se eu quiser colocar todas as bordas, venho e coloco todas as bordas. Nessa região também do salário, posso colocar todas as bordas, ou posso chegar, seleciono a área desejada, venho aqui em pincel de formatação. Clico no pincel de formatação, observe, primeiro eu selecionei a área desejada. Depois, segundo passo, cliquei no pincel de formatação. Terceiro passo, vou colocar total de contas a pagar. Selecionei a área aonde desejo a formatação e foi formatado as bordas, e o valor numérico que eu colocar também vai ser expresso por moeda, porque vai ser formatado todas as informações que eu configurei nessas células foram passadas para as células de baixo, porque eu usei o pincel de formatação. Novamente, primeiro seleciono toda a área que desejo pegar a formatação, venho no pincel de formatação, seleciono as áreas que eu desejo que tenha a formatação igual da que eu tinha escolhido. Então, se você observar, já está preenchido as bordas. Agora nós temos o total de contas, temos e o saldo para preencher. Observe que eu coloquei aqui apenas na borda, na parte inferior. Eu posso também vir aqui em bordas. Eu quero também na parte superior. Eu clico. Na parte superior apareceu. Agora eu tenho inferior e superior. Eu quero retirar inferior. Eu clico aonde tem contas a pagar. Vou retirar somente a inferior. Venho novamente, seleciono bordas. Posso retirar. Eu quero retirar tudo. Eu coloco sem borda. Foi retirado tudo. Aqui no caso, se você observar, essa célula está mesclada, que é o título, contas a pagar. Observe que quando vem aqui em alinhamento, está selecionado, está em negrito, mesclar e centralizar. Eu posso apertar aqui e não foi mesclado e centralizado. Posso apertar novamente, mesclar e centralizar, e foi mesclado e centralizado da coluna B até a coluna H, a linha 2. Muito utilizado para título. Novamente,
Apertei, não está mais mesclado. Seleciono novamente a área que eu desejo mesclar, aperto mesclar e centralizar, foi mesclado e centralizado. O alinhamento, eu desejo que fique um pouco à esquerda, um pouco à direita, ou na parte central, que é o que é mais comum, para títulos. No caso aqui vamos deixar em contas a pagar em títulos. Retiramos as bordas, deixamos aqui na opção sem bordas, aqui no caso, eu posso colocar, no caso aqui vou deixar somente a borda inferior. Foi selecionado somente a borda inferior. Desejo aumentar toda a fonte, o tamanho da fonte, da letra, eu posso selecionar aqui nessa seta. Quando eu clico nessa seta, quer dizer que foi selecionado toda a planilha. E quando foi selecionada toda a planilha, se eu quiser aumentar da 12 para 14, será aumentado toda a planilha de uma maneira simultânea. Observe, gerou um erro. E esse erro, como nós tínhamos explicado na aula 1.4, é porque a nossa coluna não foi configurada. Porque essas informações que estão na coluna E, os números passaram, se tiver letras também, as letras também passaram dessa informação. Por exemplo, você vai em fevereiro, nós não estamos conseguindo enxergar o O. Então, você vai vir no intervalo de D e E, vai dar um duplo clique, foi configurado automaticamente fevereiro. Para sair esses hashtags, eu venho aqui, dou um duplo clique entre E e F, agora eu consigo enxergar esses valores. Vamos agora aprender a nossa primeira função, que é a função soma. Para aprender a função soma, eu posso chegar aqui em página inicial, vou selecionar essa simbologia que quer dizer soma, ou posso digitar soma na parte inferior. Se você observar que as contas a pagar foi mesclado essa região não foi mesclada, apenas o total de contas ficou muito grande quando colocamos Arial 14, é só você chegar entre a região BC e dar um duplo clique. Já foi ajustado automaticamente. Se você quiser fazer um duplo clique entre todos os intervalos, vai ser ajustado automaticamente as colunas. Eu posso fazer ajustes nas linhas. Se eu desejar que, se eu observar que a linha 6 está separando e eu desejo que não esteja essa separação, eu posso chegar excluir. Eu quero essa separação, então eu vou na linha 6 e vou inserir. Observe, quando eu vou na linha 6, sempre vai inserir acima da linha que eu selecionar. Então, vamos colocar aqui, igual, soma, abre parênteses. Seleciono a região da soma, fecho parênteses. Foi selecionado soma dessa região, vou na fórmula, entrei aqui na fórmula, está aqui o intervalo C8 a C19 em azul, mostrando que também em azul está selecionado essa região. Aperto ESC, toda vez que eu apertar ESC, eu saio da função que tinha ativado. Por exemplo, se eu clicar na célula, eu vou para a fórmula. Se eu apertar ESC, eu saio dessa fórmula. Agora, se você observar, eu apenas fiz uma função, aqui soma, mas está alinhado. Em janeiro está totalmente alinhado com fevereiro, como por exemplo, janeiro, mês a mês está alinhado, salário está alinhado. Quando trabalhamos com esse alinhamento de informações, por exemplo, água, janeiro R$10, fevereiro R$15, o Excel ele te dá uma possibilidade de que você pode chegar aqui na parte inferior direito, selecionar ao lado e automaticamente será selecionado do D8 ao D15. Se eu selecionar ao lado novamente, vai selecionar do E8 ao E15 e assim sucessivamente. Eu posso chegar aqui, vou na parte inferior direito, onde eu posso selecionar aonde tem esse retângulo e arrastar para as demais células. Quando eu arrastei para as demais células, sucessivamente os valores já tem o somatório. Agora eu venho aqui no saldo,
o saldo vai ser o salário que eu recebi no mês, menos esse valor do somatório. Observe, eu posso selecionar, clicar na célula, vai dizer que a informação, o valor que está na célula C5 será diminuído pelo valor que está na célula C17 e apertar Enter, ou ficou negativo porque realmente o saldo, aqui no caso, ele ganhou R$500 e a conta dele deu 725, então ficou menos 225. Ele ficou, no caso, no saldo negativo. Mas eu posso também chegar igual, olhar quanto foi o salário, 750, menos 735 manualmente. Entretanto, quando eu for selecionar para demais, ele vai entender que é uma cópia. E aqui, como eu selecionei a célula, nesse caso, eu posso selecionar essa região e ele automaticamente vai preencher, o Excel automaticamente vai preencher no intervalo certo. Mas só há esse preenchimento porque as informações estão alinhadas. Por exemplo, as informações estão no C, depois vai para o D, depois vai para o E, para o F, para o G e assim sucessivamente. Esse foi o objetivo da nossa aula. Conhecer um pouco de bordas do Excel, aprender a usar a fórmula soma, utilizar fórmulas matemáticas que podemos referenciar através de células, como a célula D5 menos a célula D6 e assim sucessivamente. E esse será o nosso objetivo.